toda doença espiritual, Sr. Ngovede, ela pode ser curada apenas com a oração? Toda doença espiritual, estamos a falar de doenças espirituais, não de algo físico, carnal. Pode simplesmente ser curada apenas através da oração ou não? Bem, primeiro eu queria dizer que eu gosto da simplicidade do pastor Carlos. Então, indo àquilo que estava a dizer, nas minhas experiências, eu creio que não são todas as doenças espirituais que são curadas através da oração. Exato. Seria por vários fatores. Primeiro, por questões mesmo da própria fé da pessoa, porque a fé também é um fator muito importante. A fé ela pode limitar certos caminhos da pessoa poder conseguir alcançar, tanto mesmo na minha área como curandeiro, conforme eu disse previamente. Exato. Mas tem alguns casos de doenças que precisam mesmo de uma ação imediata de um espírito em ação. Então, para poder conseguir ultrapassar. Por que digo isso? Há casos, por exemplo, de pessoas que por vários motivos que não posso explicar, talvez são questões um pouco mais individuais, ficaram doentes por muito tempo, com coisas que foram indo numa forma de oração aqui e acolá, mas que a coisa acabou tendo contornos terríveis. Por exemplo, estaremos a falar de chifula. Chifula é uma doença espiritual. Não se cura com oração. Eu não conheço ninguém, pelo menos, que tenha, talvez isso aconteça, mas nas minhas experiências... Nunca ouviu falar. Nas minhas experiências, em algum momento. Nas minhas experiências, daquilo que eu conheço do meu dia a dia, aquilo eu, pelo menos, nunca ouvi falar, mas a situação, ela é espiritual e é muito perigosa. Aquela doença é tão perigosa de tal forma que temos muitas pessoas que têm problemas de AVCs, que surgem sendo ataques espirituais. Temos problemas que têm problemas respiratórios, que são ataques espirituais, que também é parte dessa confusão de chifula, porque muitos entendem que quando a gente fala de chifula é falar, por exemplo, de inchaço da perna. Inchar não, o pé, chifula o braço. passa disso para níveis muito alarmantes. Então, temos esse, por exemplo, que aparece que age nas partes íntimas do ser humano. Temos esse que... Isso acontece também. Sim. Nos órgãos genitais do ser humano. Sim. A pessoa sente dores assim e não sabe explicar o que é que está a sentir. Flora, o mundo espiritual é um assunto. Temos esse caso, temos casos desses que são os mais habituais, por exemplo, do inchaço das pernas, coisas assim do gênero. Então, são questões que têm uma reação imediata por se tomar quando aparece, porque aparecendo, por exemplo, de uma forma daqui, aquilo é muito agressivo e é rápido em certos momentos. Então, quando acontece, a gente dá um bocadinho de almofada, a coisa acaba tomando contornos terríveis. Então, para mim, eu nunca tive experiência de alguém que tenha me dito que sim, curou-se aquilo através de uma oração, talvez seja, mas na minha experiência daquilo que é o meu dia a dia, do que eu conheço daquilo, nunca acompanhei. Então, seria correto dizer que tem sim uma possibilidade de algumas fatalidades, doenças espirituais serem curadas pela oração e outras não. Porque essa oração também depende da nossa conexão, qual é a tua fé e qual é o estado em que eu estou, o que estou a te apoiar. Então, é do mesmo jeito de como pode-se explicar por isso, ou talvez por uma outra vertente, mas na minha experiência, certas doenças, por exemplo, que nem essa, por exemplo, estarei a repetir o exemplo que tenho dado. Estou na mata consigo agora, uma cobra aparece e me pica. Está aqui um curandeiro que conhece das ervas, está ali um pastor ao lado. O pastor vai orar, o veneno vai subir e vai me matar. Mas se eu, por exemplo, você levantar aquele conhecimento daquelas ervas que você tem e depois está a aplicar ali, o veneno para e eu consigo ficar bem. Então, são essas graças que nós temos dentro dos conhecimentos que nós temos, que fazem a nossa vida poder funcionar e poder ajudar a podermos conseguir ultrapassar certas sequências mais da vida, porque as malícias no mundo existem. Não há como a gente até ignorar isso. São coisas que nos seguem de manhã, meio-dia, final do dia, porque parece que o que reina mais no mundo são procuras de problemas, alguns que nem são dos que deixaram ontem as pessoas, os nossos antepassados. Alguns são problemas que nós procuramos hoje mesmo. Há de muita forma gente... breve, curandeiro Mateus, já estamos Sim. aqui a correr com o tempo. Sim. O que dizer naquela questão, naquela situação de pico, tira-se com pico? Uma vez estamos aqui a falar do poder da oração, o que tem a dizer em torno disto? Bem, eu não gosto muito de usar essa expressão, porque essa expressão é muito comprometedora. Isso é a mesma coisa que fazem as pessoas que gostam muito de consumos excessivos de álcool. A pessoa bebeu segunda,
melhor, bebeu sexta-feira, sábado, domingo, bebeu muito mal. Quer dizer, sexta-feira bebeu, acordou com dor de cabeça, para poder curar aquela ressaca, tinha que beber de novo, depois ficou bêbada de novo. E assim sucessivamente. A pessoa leva uma vida a curar uma ressaca que não passa, porque tem que curar pico com outro pico. Não, não é assim. Não é em todos os casos que isso aplica-se, principalmente quando trata-se de questões de mundo espiritual. Há que tomar-se muito cuidado nessa observação. Muito bem, obrigada, curandeiro Mateus.